Hebreus 11, 23, 29. Irmãos, quero falar com vocês sobre a fé que vence o medo. A fé que vence o medo. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Amém e amém. Meus irmãos, esse capítulo começa com a afirmação do que é a fé. A expressão daquilo que manifesta a fé verdadeira. E no versículo 1 deste capítulo ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não vemos. O apóstolo Paulo diz também: nós não andamos por vista, andamos por fé somente. Essa é a definição para falar a respeito da fé. Mas para nos ensinar de que a fé não é um conceito apenas formal, que deve ser apenas compreendido com a mente, o autor de Hebreus nos mostra como essa fé verdadeira impactou a vida de pessoas, transformou histórias em realidades e direcionou a história do mundo segundo a vontade de Deus. São-nos apresentados então, irmãos, os heróis da fé. Essa grande galeria de homens e mulheres que viveram pela fé, que creram com total convicção no Deus Todo-Poderoso, depositaram a sua esperança nas promessas de Deus e o Senhor interviu na vida deles de maneira extraordinária. Pela fé é um termo que se repete 22 vezes neste capítulo 11. Essa é a necessidade da fé. A fé, segundo Jesus, pode mover montanhas. Mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode crescer e frutificar para a glória de Deus. O autor então segue a cronologia bíblica, começando com os 3 primeiros personagens. O primeiro que aparece é Abel, segundo, Enoque, e em terceiro lugar, Noé. Abel é descrito como alguém que ofereceu um sacrifício superior e por causa do bom procedimento do seu coração, ele foi aceito por Deus porque viveu pela fé. Em segundo lugar aparece Enoque. E Enoque, a descrição dele é curta, mas é importantíssima. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não mais era, porque Deus o trasladara, Deus o tomou para si. E em terceiro lugar aparece Noé, que construiu uma arca porque foi divinamente avisado de que viria um dilúvio. E ele foi salvo, e também a sua família e os animais. Logo depois, o autor se concentra em Abraão, em Sara, em Isaque, em Jacó e em José. Abraão é o pai da fé. Abraão é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento para falar a respeito da fé. Abraão já era avançado em idade, sua esposa Sara era estéril, e Deus chama Abraão e lhe faz promessas acerca de uma descendência incontável, inumerável,
Deus chama Abraão e diz: olha as estrelas do céu, a areia do mar, assim será a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas a realidade de Abraão era difícil. Ele precisava de um milagre. E ele e a sua esposa tentaram dar um jeitinho para fazer a promessa de Deus se concretizar. E Abraão tem um filho com a sua concubina, chamado Ismael. Então, ele ainda esperava aquela promessa anterior de Deus. Mas como Deus promete e ele cumpre no seu tempo, Sara engravidou e teve um filho chamado Isaque, o filho da promessa. E através de Isaque vem a descendência do povo de Deus. A fé continua. Então nós temos Jacó, que passou a se chamar Israel, e a história prossegue com José, e José é vendido como escravo pelos seus irmãos, mas se torna governador do Egito. Entre os altos e baixos da sua vida, o que resume no final do livro de Gênesis é: vocês tentaram em mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José, pela fé, compreendia que o Deus soberano está no governo, no controle de todas as coisas. Então ele se torna governador de todo o Egito. E assim que termina, irmãos, o livro de Gênesis, com José. E ele era um homem que viveu por fé e obediência. Mas então finalmente chegamos à figura que nós vamos aprender hoje, Moisés. Chegamos em Moisés e certamente Moisés é a figura mais importante do Antigo Testamento. E é importante, queridos irmãos, o autor de Hebreus falar acerca de Moisés, porque você lembra que os leitores desta carta eram judeus convertidos ao cristianismo, que em face da perseguição do primeiro século, estavam sendo tentados a retroceder, a abandonar Cristo Jesus e o Evangelho e voltar ao judaísmo. Por isso o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, levanta uma tese central que perpassa todos os capítulos do livro de Hebreus, dizendo: Cristo é superior. A revelação do Filho é a palavra final para a humanidade. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior a Arão. E o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Em suma, ele está dizendo: vocês não podem voltar, vocês não podem retroceder. Uma vez que vocês conheceram aquele que é o maior de todos, o supremo, o grande, o glorioso, o exaltado Filho de Deus, voltar atrás seria um erro irreparável. Irreparável. Uma vez que agora vocês conheceram a realidade, seria tolice vocês retornarem às sombras do passado, porque a realidade já foi apresentada e a realidade é Cristo. Por isso ele trabalha com Moisés e traz lições para aqueles leitores e para nós nos dias de hoje. A vida de Moisés pode ser resumida em 3 fases principais. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos ele vive na corte egípcia, com o faraó, sendo tratado como filho da filha de faraó. Ali ele aprende a sabedoria do Egito, ali ele conhece os tesouros, os palácios e toda a riqueza egípcia daquela época. Os outros 40 anos ele vive no deserto de Midian. Ele vai para lá e conhece um homem chamado Jetro. E Jetro lhe dá por esposa a sua filha, chamada Zípora. Ali ele vive pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro por mais 40 anos. Aqui, irmãos, quem tem aí em média 40 anos, se você tem 40 anos, pode ser que você esteja entrando apenas na segunda fase da sua vida, tá bom? Veja que a vida de Moisés passa por altos e baixos, e às vezes ele podia pensar em vários momentos, eu creio que foi assim: a minha vida não tem propósito, não tem um porquê, não tem um para quê. Mas Deus ainda tinha algo para fazer com Moisés. Mas não foi assim, do dia para a noite. Deus tratou com a alma e com a vida
de Moisés, para que ele fosse preparado para aquilo que ele haveria de fazer. E com 80 anos de idade, ele vai entrar na terceira fase. Êxodo capítulo 3 nos diz que ele estava lá no deserto e ele viu uma sarça que pegava fogo, mas o fogo não consumia aquele arbusto, e ele vai até lá curioso para entender o que estava acontecendo, e ali Deus aparece para ele, chama ele, comissiona ele para a tarefa grandiosa de libertar o seu povo da escravidão dos egípcios. Que história fantástica, irmão. E então o Senhor liberta o seu povo através de milagres exponenciais, as 10 pragas, o mar que se abre, e Deus conduz Moisés pelo deserto e todo o seu povo em direção à terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Irmãos, a história de Moisés está no livro de Êxodo e ela termina no livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Capítulo 34 fala a respeito dele o seguinte: já com 120 anos de idade, quase para entrar na terra prometida, Moisés estava ali, e o texto nos diz: não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Com 120 anos, Moisés estava ainda com plena saúde, com pleno vigor, e ali, esse herói da fé morre. Olha o que diz o texto também a respeito dele, lá em Deuteronômio 34. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tivesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Nunca mais se levantou ninguém como Moisés, o texto diz. No entanto, vocês sabem que levantou-se depois, no Novo Testamento, aquele que iria ser maior do que Moisés. O próprio Moisés disse: o Senhor suscitará profeta semelhante a mim, guia de Israel, que apacentará o seu povo. Louvado seja Deus. Então, nosso texto, irmãos, nos dá 5 exemplos de fé. 5 exemplos de fé relacionados com a vida de Moisés. Então acompanhe comigo sua Bíblia aberta, o versículo 23. Nós aprendemos uma fé que é transmitida. Uma fé que é transmitida. Veja, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Irmãos, que coisa maravilhosa a história de Moisés. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1 que o rei do Egito, Faraó, ordenou às parteiras hebreias a matarem todos os meninos que nascessem entre os israelitas. Faraó começou a ficar alarmado porque o povo estava crescendo. E a teoria dele é: vamos matar os meninos. Que nasçam apenas meninos egípcios, mas que os meninos dos hebreus sejam mortos. É isso que ele diz. Mas lá em Êxodo, nos fala que tinha 2 parteiras. Uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E diz que elas desobedeceram a ordem do rei. E olha que interessante, a Bíblia diz que Deus as abençoou e lhes deu família. Que coisa maravilhosa! Essas 2 parteiras, a qual a Bíblia dá o nome delas, não obedeceram e não fizeram essa matança. A Bíblia diz em Êxodo 1:21 que elas temeram a Deus e Deus lhes constituiu, então, família. Mas é no capítulo 2 de Êxodo que começa a história de Moisés. Lá diz que um homem da casa de Levi se casou com uma descendente de Levi. Em Êxodo 6:20 nos diz o nome dos pais de Moisés. O pai se chamava Amrão e a mulher Joquebede. Então esses são os pais de Moisés. Eles viram que aquele menino
era formoso. É isso que o texto diz aqui, no versículo 23. É isso que diz lá em Êxodo capítulo 2. E Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando estava pregando, fala acerca de Moisés e diz a mesma coisa. Só que ele acrescenta algo. Ele diz o seguinte: os pais dele viram que o menino era formoso aos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Um casal tem um filho. Um casal de israelitas, da casa de Levi. E eles tinham um decreto: vocês devem matar todos os filhos homens. Mas ele, assim como as parteiras, não obedeceram e resolveram, o texto diz, esconder a criança. Na tradição rabínica, se diz que provavelmente Deus trouxe uma visão a eles, um sonho ou uma revelação, ou falou audivelmente que aquele menino chamado Moisés era especial. E então eles têm um plano: vamos esconder o menino. Mas não tendo mais como o esconder, o que eles fazem? Colocam o menino num cesto. E passam betume no cesto para calafetar, colocam à beira do rio Nilo e soltam. Meus irmãos, a fé é uma coisa maravilhosa. A fé, ela se move com coisas estranhas. Como uma mãe pode colocar o próprio filho no rio, com água corrente, e ver ele embora. Mas isso foi um ato de obediência a Deus. Foi uma tentativa de preservar aquele menino que era formoso aos olhos de Deus. A irmã de Moisés, Miriam, ela acompanha o cestinho à beira do rio. E depois que o cestinho faz a próxima curva, quem estava lá à beira do rio? A filha de Faraó, tomando banho ali, caminhando à beira do rio com as suas donzelas. E uma delas viu um cestinho correndo e ficou curiosa. Mandou pegar aquele cestinho. E quando trouxe o cestinho, viram que ali dentro tinha um bebê recém-nascido, de 3 meses. A irmã de Moisés foi junto lá e disse para a filha de Faraó: você quer que eu consiga uma ama entre as hebreias para amamentar o menino? E a filha de Faraó diz: sim, e depois de crescido traga ele para mim. Moisés, ele cresceu a primeira fase da sua vida, provavelmente até a adolescência, com a sua mãe de sangue, mãe hebreia, ouvindo falar acerca do Deus de Israel. Mas agora há uma dupla nacionalidade, em seu sangue, suas veias, correndo sangue hebreu. Mas a filha de Faraó já o adotando como seu filho. Deus está movendo essa história de forma maravilhosa, de forma miraculosa. E ali, meus irmãos, então, o texto nos diz que depois que o menino já era crescido, a mãe trouxe o seu filho para a filha de Faraó, para ele ser criado na corte egípcia. Nós aprendemos algumas coisas aqui já. Com as parteiras, aprendemos aquilo que os apóstolos também ensinaram em Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se alguém dá uma lei para nós, a gente deve cumprir, desde que ela não vá em desacordo com a lei do Senhor. A lei divina está em primeiro lugar. A lei dos homens é fraca, tem alguns pontos que vão contrários à palavra de Deus. Os apóstolos falaram: nós não vamos obedecer. Eles chamaram os fariseus, e falaram: vocês não podem mais falar acerca de Jesus de Nazaré. Eles falaram: a gente vai falar sim. Nós vamos proclamar sim, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, John Bunyan, quando ele foi preso e de lá da cadeia escreveu O Peregrino, fizeram para ele, tentaram fazer com ele o seguinte acordo: viu, a gente solta você, desde que você não pregue mais. Sabe qual que foi a resposta dele? Se vocês me soltarem agora, eu vou direto para a praça pregar. E ele ficou preso 14 anos. 14 anos. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os ímpios sempre se rebelam contra a ordem de Deus. Nas altas cortes da nossa nação, querem aprovar leis a favor do aborto, para matar as crianças, assim como fez Faraó, assim como fez Herodes nos dias de Jesus. Mas nós não vamos obedecer, nós não vamos nos calar, nós somos sal e luz nessa terra, irmãos.
E nós vamos ser pressionados por todos os lados. A fé cristã vai ser pressionada. Você vai ser pressionado. Você vai ser colocado contra a parede. Você quer obedecer a Deus ou você quer obedecer às leis mundanas desse século? Nós temos que obedecer a Deus. A Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não a Faraó. Os pais de Moisés aqui agiram pela fé. E a Bíblia diz que eles não ficaram amedrontados. É interessante que a palavra amedrontados, no nosso texto de hoje, aparece 2 vezes. Uma vez com os pais de Moisés. E outra vez com o próprio Moisés. Sabe o que isso ensina para mim e para você, meus irmãos? Que o medo é um dos maiores devoradores de fé. O medo paralisa pessoas. O medo escraviza pessoas. O medo aprisiona almas, irmãos. Num texto falando sobre fé, aparece 2 vezes que a fé não se amedrontou diante de decretos e circunstâncias difíceis. E eu pergunto a você, quais são os seus medos? Medo do amanhã? Medo de alguma coisa não dar certo? Jesus disse, não tenham medo. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Descanse o coração. Agora, que lição maravilhosa também nós aprendemos aqui, irmãos. O texto que fala da fé de Moisés não começa com Moisés. O texto que fala sobre a fé de Moisés começa com os pais de Moisés. É uma fé que lhe foi transmitida. Deixa eu dizer para você, o que você faz hoje acerca da fé e da sua vida vai impactar a próxima geração, vai impactar os seus filhos, vai impactar realidades, vai impactar a sociedade. Somos chamados a sermos guardiões da fé. Judas 1 diz, eu chamo vocês para batalharem pela fé que foi dada aos santos. Preserve a fé, guarde a fé no seu coração e transmita o evangelho para as crianças. Queridos, a gente fala e nós temos que repetir sempre. O exemplo arrasta. As crianças estão nos olhando. Você sabe disso, não é verdade? E se as crianças imitarem você, você tem sido um bom exemplo? O que elas têm sorvido da sua vida? Você é um mestre dela. Ah, mas eu não tenho filhos, mas existem muitas crianças ao seu redor. E digo mais, você também transmite a sua fé para adultos que ainda não conhecem o Evangelho. É uma fé que é transmitida de geração em geração. E o que fazemos agora vai impactar na próxima geração. Mas o texto fala sobre uma fé também que foca nos tesouros no céu. Versículo 24 ao 26 diz, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros de Cristo, porque contemplava o galardão. Aqui entra a vida de Moisés, irmãos. Ele cresce na corte egípcia com muitos tesouros, com muitos banquetes, com muita ciência, com muita sabedoria. Em outras palavras, ali ele tinha de tudo que ele precisava. Tinha todos os recursos humanos à sua disposição. Ele simplesmente tinha sido adotado pelo rei. Via como filho do rei, na casa do rei, no palácio do rei e Faraó. Mas Faraó não era um homem temente a Deus. E ele sabia muito bem disso. Agora veja, aquele tempo que Moisés foi amamentado pela sua mãe materna, pela sua mãe biológica, aquele momento, provavelmente ela foi transmitindo as palavras de Deus. A fé. Ela não apenas alimentou aquela criança com leite, ela alimentou aquela criança com as palavras de vida eterna. E ele viveu ali na corte egípcia, talvez por mais 30 anos, mas no coração dele, ele sabia, eu sou hebreu. E o texto nos diz, lá em Êxodo, que certo dia ele sai para ver o povo de Deus que estava sendo escravizado, os israelitas. Ele começa a andar
e vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele vai tentar apartar aquela briga e acaba matando o egípcio. E no dia seguinte, ele vê outra briga. Ele vai tentar apartar e eles falam: quem te tornou juiz entre nós? Vai fazer como você fez com aquele outro? Ou seja, o seu assassinato tinha sido descoberto. Ele temeu e ele foi embora. Mas aqui diz que quando ele já homem feito, recusou ser chamado filho de filha de Faraó. Isso fez com que ele fosse maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Deixa eu dizer algo a você, meu irmão, minha irmã. O pecado te oferece prazer. É isso que o texto diz. O pecado não vem com algo que não te tenta, com algo que não mexe com as suas emoções. O pecado, e Satanás é astuto, ele vem justamente no seu ponto fraco, mexer com os seus desejos mais profundos do seu coração. Mas aqui, Moisés, ele descobriu um prazer maior. É uma batalha de influências na nossa vida. Quais são os seus prazeres? E o texto nos diz aqui que ele preferiu ser maltratado do que desfrutar desse prazer transitório. Sabe por quê? O prazer que o pecado te dá é rápido. Ele vem, ele te alegra por alguns instantes, mas logo ele vai embora e a culpa fica. Não vale a pena. E Moisés, ele preferiu ser maltratado do que abraçar o pecado. Mas o versículo 26 diz que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Agora que coisa maravilhosa, irmãos. Moisés contemplava o opróbrio de Cristo. Mas como assim? Lá em Êxodo? Exatamente. Em outras palavras, Moisés conheceu a Deus verdadeiramente, face a face. Moisés andou com Deus. Deus se revelou para Moisés. E ao conhecer a Deus, ele entendeu e conheceu também o Messias de Deus. Ele cria no Cristo que viria. E ele já olhava pela fé nas promessas futuras de Deus, o próprio Cristo sendo revelado a ele. E ele sabia que Cristo viria como um servo sofredor, como Isaías depois disse, que nele não achava beleza alguma. Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Essa verdade que preenchia o coração de Moisés, ele contemplava o galardão. Quem salvou Moisés dos seus pecados foi Cristo, irmãos. Quem salvou Abraão foi Cristo. Só Cristo salva, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. Não existe outro caminho para Deus. Jesus é o único caminho. Os profetas olhavam para o Cristo que ainda viria no futuro. Nós olhamos para o Cristo que já veio, mas sempre é Cristo. É por isso que a cruz é um divisor de águas na história da humanidade. Quer os ímpios queiram ou não, o mundo está definido com a seguinte agenda: antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois de Cristo, depois que ele veio, a salvação foi de uma vez toda outorgada aos homens. Creiam nele, sede salvos para a glória do Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você o encontrou, cuidado para não se deleitar nos prazeres transitórios do pecado. É um engano, é mentira. Contemple o galardão, como Moisés contemplou. Siga aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Ajuntai para vocês tesouros no céu, onde a traça não consome, onde a ferrugem não aparece, onde ladrões não escavam e nem roubam. Ajunte um tesouro seguro, um galardão nos céus. Mas depois nós vemos também no verso 27, uma fé que vence o medo. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Veja aqui na vida de Moisés, irmãos. Aqui está falando quando ele foi comissionado por Deus na sarça,
foi até os seus compatriotas israelitas, depois do período que ele viveu no deserto de Midian, ou seja, aos 80 anos de idade. Quando diz aqui que ele abandonou o Egito, significa quando ele foi até lá, e ele pela fé decretou para Faraó que libertasse o povo. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Ora amolecia, ele falava, pode ir. Mas depois no outro dia ele acordava com o coração endurecido novamente e voltava atrás. Era Deus que estava amolecendo, era Deus quem estava endurecendo o coração de Faraó. Para quê? Porque Deus queria mandar não 2, não 3, não 9, mas 10 pragas. Para vencer os 10 deuses falsos do panteão egípcio. Para mostrar toda a sua glória, a sua divindade. Para que todos saibam que o Deus de Israel é o Deus vivo e verdadeiro. E assim ele fez. Diz o texto que ele foi até lá. Agora olha que interessante. Quando Deus chama Moisés lá na sarça, qual que é a primeira reação de Moisés? Eis-me aqui, Senhor, vou. Não é assim não. Ele fala, não, Senhor, manda outra. Não dá. Ele arruma várias desculpas. Fala, Deus, até que Deus se ira. Mas eu vou mandar o seu irmão Arão, ele vai falar por você. Se você quer um sinal, eu vou te dar sinal. Você pega esse cajado, ele vira uma cobra, mas você vai. Ou seja, a fé às vezes titubeia sim, às vezes se balança sim, mas a fé predomina sobre o medo. É isso que você deve pensar. Você não vai conseguir olhar para tudo como um super-herói da fé, e tudo você vai olhar e passar pisando por cima, como se você fosse invencível, imbatível. A fé não é assim. O heroísmo não está em nós, o heroísmo está em Deus. Ele é o herói. É Ele em nós. Moisés aprendeu isso, a duras penas, e obedeceu. Numa luta entre o menor e o maior, quem vence, irmãos? O maior. Deus trabalhou com Moisés. Deus chamou Moisés. E o texto nos diz que, no final das contas, ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. Mas olha como ele ficou firme e venceu o medo. Final do verso 27. Como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Você está com medo? Você está ansioso? Você está perturbado? Siga o exemplo de Moisés. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que é invisível, mas que está entre nós. Olhe a vida com os olhos da fé. Talvez uma oração que você fizer, meu amado irmão, muitos dos seus medos cairão por terra. Não tente combater o bom combate da fé com as suas armas carnais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar o pensamento cativo a Cristo. Você precisa olhar a cruz de Cristo, da onde vem esperança. Você precisa, como Jeremias, trazer à memória aquilo que te dá a esperança. Por isso, cuidado para não encher a sua cabeça de lixo, para não encher a sua mente com um monte de má notícia. Cuidado para que os seus olhos não sejam trevosos e não enxerguem o mundo com pena de si mesmo, achando que Deus errou, achando que Deus não está governando. Deus está controlando todas as coisas. Ele é soberano, Ele é justo e Ele há de agir conforme a sua vontade, sempre na minha vida e na sua vida. Olhe para Ele. E lá no capítulo 12 de Hebreus ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um vislumbre, irmãos. Seja como aquele centurião. Ó Deus, basta uma palavra sua e meu servo será curado. Porque eu também sou um homem que dá ordens. Falo para esse vai, ele vai. Falo para aquele vem, ele vem. Portanto, tu que és o Rei da Glória, basta uma palavra sua. E às vezes, preste atenção nisso, não é a circunstância que vai mudar, é você. A oração não é uma arma só para mudar realidades lá fora. A oração é a maior arma para mudar realidades nossas, com Deus. Por que orar se já está tudo decretado? Alguém pergunta. Porque orar é a melhor forma de ter comunhão com Deus.
Está tudo decretado, mas ainda assim Deus age através das nossas orações, das orações da igreja. Vença o medo. Mas a gente vê também uma fé obediente. Verso 28. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A Bíblia diz, irmãos, que Deus deu ordem a Moisés. E a ordem era a seguinte: depois da última praga, no dia que eu vou ferir os primogênitos dos egípcios, vocês vão matar um cordeiro, cada família, e vocês vão passar o sangue dele nas vergas das portas. O anjo da morte passará, e a casa que tiver o sangue, o devorador, o anjo da morte passará, e não matará os primogênitos. A Bíblia diz que naquele dia, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Que coisa interessante. Faraó queria matar os homens dos hebreus, mas os que morrem são os seus primogênitos. Olha como Deus inverte as coisas. Olha como Deus mostra: eu sou soberano sobre Faraó, sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas eu chamo a sua atenção que Moisés fez tudo conforme a ordem de Deus. Você pode pensar: que bobagem. Passar sangue na porta? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? A gente pensa assim às vezes, irmãos. Naamã foi até o profeta, lembra? Para ser curado da lepra. O profeta fala o quê? Eu vou te curar, põe a mão? Não, ele fala: viu, você vai lá no rio, você vai se banhar 7 vezes. Não, bobagem. Aí o servo dele diz: mas não custa nada você fazer isso. Vai lá, vai que funciona, vai que dá certo. A fé, irmãos, é obediente, mesmo que você não entenda. Vocês que têm filhos, vocês sabem que os nossos filhos, para obedecer, eles querem entender. Eles querem entender. Mas não sei o que lá. Mas por quê? E tem hora que você tem que falar: é assim porque eu estou falando, porque tem que fazer. Um dia eu te explico, depois eu te explico, mas primeiro eu quero a sua obediência, para depois a sua compreensão. Isso Deus faz conosco, irmãos. Deus não quer que você entenda tudo. Deus quer que você obedeça firmemente, como Moisés. E aqui nós temos já um vislumbre da Páscoa, do derramamento de sangue, que Jesus fez na cruz do Calvário. Moisés já contemplou Cristo, pela fé já celebrou esse sacramento do Antigo Testamento, a Páscoa, e obedeceu ao Senhor em todas as coisas. Louvado seja Deus! Mas em último lugar, a fé confia nas promessas de Deus. O texto termina dizendo que eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Irmãos, depois que todos os sinais acontecem, eles vão para o deserto, o povo sai do Egito, e Deus falou para Moisés: no dia que vocês saírem, vocês vão me adorar lá no deserto. Mas tinha um mar no meio do caminho. E os egípcios deixaram eles sair, mas depois se arrependeram e foram atrás deles. Você acha que qual tinha o poder bélico mais poderoso? Obviamente os egípcios. Agora imagina, milhões de israelitas fugindo daquela terra, e de repente olha para trás e vê aquele vulto preto, barulho de carruagens, cavalos, espadas, pedras, e todo o arsenal. Acabou, deu tudo errado. Mas o que aconteceu? Moisés, você vai colocar o seu cajado e as águas vão se abrir. Você creria nisso? E assim aconteceu, 2 paredes de água quilométricas, a terra seca, e eles passaram. Depois que eles passaram, as águas afogaram todos os cavaleiros do Egito. Moisés perseverou até o final, irmãos. Moisés atravessou o Mar Vermelho com todo aquele povo como por terra seca. Isso aconteceu e a história nunca conseguiu negar isso, irmãos. Nunca aconteceu nada parecido. E depois Josué passa com o povo de novo no Rio Jordão, e lá eles colocam pedras. Deus é um Deus que abre caminhos, irmãos. O que isso ensina para mim e para você? Tem algo intransponível para Deus?
Lucas 1,37, para Deus não há impossíveis. Ele faz. Ele abre o mar quando é preciso, irmãos. Eu e você cremos num Deus de milagres. Não num Deus morto, não num Cristo fraco, dependurado na cruz mais, porque Ele não está mais na cruz, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele está sentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está conosco. Ele sempre primeiro fala, você vai, depois eu vou te mostrar. Lembra com Abraão? Ele escolhe Abraão lá em Ur dos Caldeus, uma terra pagã, e fala, viu? Você vai para a terra. Qual terra? Aqui eu te mostrarei. E ele faz assim com Moisés. Vai para Canaã, Moisés. Vai. Que eu vou fazer os sinais. Você sabe como foi a história, né? Desobedeceram várias vezes. Mas eles entraram naquela terra. E lá eles desfrutaram da glória de Deus. Mesmo com vários colapsos da sua fé. Queridos irmãos, eu quero te encorajar a permanecer firme. Quero encorajar você a não ouvir os alardes de Satanás nesse mundo. Olhe para aquele que é invisível. Sua fé vai ser provada. A minha também. Mas nós vamos estar firmes. Ele nos fortalece à medida que nós caminhamos. Deus nos fortalece à medida que nós o obedecemos. Isso é fé. Primeiro, a gente dá o passo. Depois, Deus mostra para onde a gente vai. Louvado seja Deus por isso. Queridos, vamos orar?